Olá pessoal, bem-vindos à aula 8 de revisão. Nessa aula a gente vai aprender um pouquinho sobre macro. Vamos criar algumas macros bem simples. Lembrando, o que é macro? Macro, quando eu desejo fazer vários passos de forma sempre automática dentro do Excel, por exemplo, eu consigo somar todos esses movimentos que eu faço, todos esses cliques que eu dou em um único botão. Tá? E eu dou esse nome de macro. Então é a associação de vários comandos do Excel, tá? Juntos num único botão. No caso aqui nós vamos fazer duas macros muito simples. Tá? Uma para formatar a planilha e a outra para limpar a formatação. Então para gravar uma macro, eu vou no menu Exibição, Macros, Gravar Macro. Então eu vou dar um nome, no caso, Formatar. Se eu quiser dar uma tecla de atalho, eu posso colocar. Eu não vou usar isso hoje. Tá, ok. A partir desse momento, aqui embaixo eu tenho esse botão que eu sei que estou gravando macro. Cada clique que eu der agora vai ser gravado nessa macro. No caso, eu quero uma macro que formate para mim essa planilha. Então eu vou colocar essa planilha no formato tipo de letra Arial, tamanho 12, tá? Centralizado. Aqui eu vou colocar em negrito, amarelo. Na verdade, de amarelo eu não gosto, gosto de verde, que verde é sempre mais bonito. O verde está em alta. Tá? Cor da letra branco. Seleciono, vou colocar umas bordinhas. Pronto, formatei. Até onde eu vou deixar? Vou deixar até clicado aqui em dia. Parei de gravar. Pronto, a minha primeira macro que formata a minha planilha está pronta. Agora eu vou fazer uma outra macro para limpar essa formatação, para deixar sem formatação. Então vamos de novo lá em Exibição, Macro, Gravar Macro. Vou chamar ela de limpar. Ok. Comecei a gravar já. Então essa macro eu quero selecionar. Deixar ela sem negrito. Sem preenchimento de cor. Os dados da cor preta. Times New Roman. Tipo de letra Times New Roman. Tamanho 11. Sem borda. Clicado aqui na palavra dia. Posso parar de gravar. Pronto, agora eu tenho duas macros prontas. O que eu tenho que fazer agora é associar essa macro a um botãozinho aqui na minha planilha. Como que eu faço isso? Eu posso associar simplesmente a formas, qualquer desenho desse. Tá? Eu poderia fazer aqui, desenhar um retângulo, por exemplo. E depois clicar com o botão direito e atribuir a macro que eu acabei de gravar. Mas para ficar mais bonitinho, o Excel permite que a gente coloque uma nova abinha de desenvolvedor aqui. Então é só em Arquivo, Opções, Personalizar faixa de opções, e aqui você tem a barra do desenvolvedor. É só marcar desenvolvedor, dar OK, que você ganha uma nova abinha aqui. Nessa abinha eu posso inserir, e aí eu tenho uns botõezinhos mais bonitinhos. Ó. Por exemplo, vou arrastar e vou desenhar esse botão. E nele ele já pede até para atribuir. Esse aqui vai ser o formatar. Se eu quiser trocar o texto, botão direito, editar texto. Vou chamar ele de formatar. Agora eu vou fazer mais um botão. Na abinha desenvolvedor, inserir outro botão, desenho esse outro botão, vou atribuir a macro limpar, ok, botão direito, editar texto, limpar, pronto. Agora se eu clico no botão formatar, ele faz a formatação para mim. Se eu clico em limpar, ele desfaz a formatação. Então essas foram as duas macros que eu criei.
Repara, pessoal, quando a gente criar uma macro, na hora de salvar, se eu for salvar esse arquivo agora, arquivo salvar, ele vai falar que os recursos salvos, que ele não pode salvar os recursos salvos na pasta de trabalho sem macro. Tá? Aí eu tenho que escolher sim para salvar na pasta de trabalho com macro. Só isso. Tá? Agora daria certo o meu processo de salvar. Bom, é isso aí, pessoal. Essa é uma revisão de macros da nossa aula 8.